Olá você, tudo bem? Bom, estava meditando um pouco ali sobre coisas que acontecem no dia a dia e me veio à cabeça uma situação um tanto quanto inusitada. Há pessoas que simplesmente ouvem coisas, aprendem coisas no decorrer da sua vida e têm essas coisas como sendo absolutas e inquestionáveis, etc e tal, e não abrem mão de qualquer outra possibilidade que fuja aquilo que foi passado por tradição, seja por oralidade, seja por fundamentações religiosas, por tradições familiares, culturais, etc. e tal. Há pessoas que assimilam e não abrem mão de que aquilo seja de fato a única vertente que possa explicar ou que possa ser interpretada como a tradução perfeita desta ou aquela situação. Mas há uma outra categoria de pessoas que não se contentam simplesmente com aquilo que contaram para elas, aquilo que essas pessoas leram nos livros de história, que tiveram acesso nas escolas, aquilo que foi passado a elas. Há pessoas que não se contentam e vão além, vão um pouco mais adiante. E é comum você ouvir pessoas a dizerem, fulano está procurando pelo em ovo. Fulano está procurando chifre em cabeça de cavalo. Bom, o detalhe é que quem procura acha, não é esse o ditado também muito forte? Quem procura acha. Não há também um outro ditado um pouco parecido que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Pois é, quando se entra na vertente da busca, do questionamento, quando se entra por esse caminho de perscrutar, de investigar, de sondar, com certeza que esta pessoa que adotou esse comportamento, ela não vai ficar só com aquilo que foi passado a ela. E outra coisa, se porventura ela não for além daquilo que passaram, ela estará, digamos que, robustecendo, né, o seu conhecimento e ficando mais sólida nas suas convicções e na defesa daquilo que elas pensam ser a explicativa para alguma coisa. Né? Por que eu estou falando isso? Não sei por que, por acaso, eu estava fazendo umas pesquisas e me veio à mente uma perguntinha que já veio na cabeça de muita gente. Outras não. Talvez esse outras não se encaixem a você. Talvez você nunca tenha parado para se perguntar sobre se Adão tinha ou não tinha umbigo. O Adão da Bíblia, o marido de Eva. Também a mesma situação para Eva. Se Eva tinha ou não tinha umbigo. Porque, na verdade, Adão, de acordo com Gênesis, com o livro do Gênesis, Adão foi criado diretamente por Deus, pelo Deus Criador, Deus bíblico. Adão foi feito do pó da terra, né? Deus tomou do pó da terra, de acordo com o relato do Gênesis, e fez o homem, conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Da mesma forma, Eva foi criada da costela de Adão. Deus cerrou a costela de Adão e fez o espécime feminino. Então, sendo Adão feito das mãos de Deus, não passado pelo processo de gestação, pelo processo uterino, Adão tinha ou não tinha umbigo? Eva também não tendo passado pelo processo de gestação, tinha ou não tinha umbigo? E esse assunto sempre deu pano para manga. Aliás, deu muito mais na Idade Média, quando essa discussão veio mais à tona, quando começaram a questionar essas situações, porque até então, se havia essas questões, né, com relação a isso, não ganhou tanta proeminência como se ganhou na época do renascentismo, particularmente. Até os artistas se viram numa sinuca de bico, como Michelangelo, por exemplo, que pintou lá o teto da Capela Sistina em Roma, um afresco representando Adão e Eva,
E ele pintou Adão com um tremendo de umbigo, né? Um umbigo grandão. Inclusive, ele foi exortado ali na altura, mas como é que você colocou um umbigo no Adão? Porque Adão foi feito diretamente das mãos de Deus, e como é que ele tem um umbigo? Enfim, dentro da ótica bíblica, da ótica do criacionismo, por questão biológica, Adão não deveria ter umbigo porque ele não passou pelo processo gestacional. Então, como é que Adão teria umbigo? Mas há uma linha teológica que diz que, sendo Deus perfeito, tendo a perspectiva do futuro, fez Adão, sim, com a cicatriz do cordão umbilical, ou umbigo, porque assim seria a sua descendência. Então, justificando essa perfeição divina, Adão tinha, sim, umbigo, mesmo dentro da compreensão do criacionismo. Entretanto, a linha evolucionista, a linha que acredita no evolucionismo, que o homem é produto da evolução das espécies, tinha umbigo, porque mesmo partindo do princípio que veio de algum tipo de macaco evoluído, passou pelo processo gestacional e tinha umbigo. O detalhe é que todas as pessoas que tentaram explicar essa história de que se Adão tinha ou não tinha umbigo, se Eva da mesma forma tinha ou não tinha a cicatriz umbilical, procure artigos, procure textos que tratam desse assunto, você vai perceber que sempre terminam no vácuo. E terminam, digamos que, com a narrativa simplesmente da fé e não de uma comprovação. Mesmo porque se você buscar dentro do recurso arqueológico, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, porque trata-se de um tecido mole, mesmo que encontrassem o esqueleto de Adão ou o esqueleto de Eva, não teria como descobrir se tinha ou não tinha um umbigo. Ou seja, tudo fica dentro do campo da crença, da fé e da concepção que possa endossar, de fato, o que eu disse um pouco atrás sobre a perfeição divina. E dentro da perfeição divina, Deus, na perspectiva do que viria adiante, teria sim feito Adão com uma marca no abdômen, porque os seus filhos teriam essa marca. Como todos sabem, quando Eva começou o processo, digamos que, de multiplicação da espécie humana com Adão, isso ocorreu depois da expulsão do Jardim do Éden. Porque até então, dentro do Jardim do Éden, não há nenhum trecho bíblico que endosse qualquer possibilidade ou viabilidade para que se procriasse, para que se tivesse filhos, né? Isso aconteceu depois que eles se descobriram no pecado, coisa e tal, que foi-lhes abertos os olhos, e lá fora, Adão, então, conheceu Eva, porque dentro da linguagem bíblica você sabe que conhecer, quando o homem conhece uma mulher, é quando o homem teve sexo com esta mulher. Somente no capítulo 4 de Adão é que a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e ela concebeu e deu à luz a Caim. E depois, da mesma forma, Abel. Estes tinham umbigo por ordem natural, porque passaram pela fase gestacional. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Tendo Adão umbigo ou não, isso torna a fé judaico-cristã frágil. Isto fragiliza a fé judaico-cristã. Adão tinha ou não tinha umbigo? Como é que funciona isso? Produto da criação divina. Não passou Adão pela barriga de mulher nenhuma. Eva também não passou pela barriga de mulher nenhuma. Ambos vieram à vida pela operação direta divina, pela intervenção direta de Deus, né? Um do pó da terra, o outro da costela. Ou seja,
por uma questão lógica, não teriam nada, seriam barriga lisa. Barriga lisa. Mas, enfim, o que você pensa sobre isso? Adão tinha uma barriga lisa, um abdômen liso, ou ele tinha umbigo? Da mesma forma, Eva. Isso muda alguma coisa na sua compreensão bíblica? Isso muda alguma coisa na sua fé com relação ao que a Bíblia expõe como base para todas as coisas, né? Mesmo porque o livro do Gênesis é o livro do princípio, é o livro dos primórdios, é o livro que narra a inserção da figura humana no contexto existencial, né? Fala de tudo. O livro do Gênesis trata da criação da luz, das trevas, dos animais, das plantas, e o homem como desfecho de tudo isso aí para poder dominar sobre tudo, né? Dominar sobre animais, né? Ou seja, esse homem criado por Deus, ele tinha ou não tinha umbigo? Eu tenho que fazer uma pergunta, porque eu não tenho essa resposta. Eu vou cair na mesma situação de todos que até hoje tentaram explicar. Ou seja, o que aconteceu até agora é meramente, digamos que, especulativo. Especulativo. E se alguém vier com alguma coisa e queira impor essa coisa como sendo algo latente e definitivo, terá que dizer que foi uma revelação, terá que dizer que foi uma manifestação espiritual na sua vida que elucidou essa indagação, essa interrogação que persegue há muito tempo a curiosidade de pessoas que estudam, de pessoas que perscrutam, de pessoas que se dão ao direito de perguntar e, obviamente, de ter respostas. Mas eu não tenho essa resposta para você. Você vai continuar nessa curiosidade. Não tenho. Fazer o quê? Não tenho. Não tem livro nenhum que vai trazer resposta para essa indagação. Não tem. Você pode procurar onde você quiser. Tudo que você encontrar vai ser mera especulação. E quem bater o pé no chão e dizer que Adão tinha umbigo, ou bater o pé no chão e dizer que Adão não tinha umbigo, estará se valendo de perspectivas religiosas pautadas simplesmente em crença e em fé. Desculpa se eu te decepcionei, mas essa é uma pergunta que até hoje não calou e vai continuar sem silêncio. Um abraço grande para você e até a próxima.